E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Norton, esse aqui é um canal com minha irmã Natália. E cara, a gente vai falar de um livro hoje, de um autor um tanto desconhecido. Eu achei pouquíssima coisa na internet, aqui no Booktube. Eu espero que vocês gostem. Ele vai ser um vídeo um pouquinho diferente, porque eu vou me deter um pouco mais na vida e na obra do autor, não tanto na história em si, das minhas impressões. Mas eu espero que vocês gostem. Me deixem também nos comentários o que vocês mais querem ver nos vídeos, né? Se é falando do contexto histórico, da vida do autor, falando mais da história, da narrativa, ou se eu foco mais, então, nas minhas impressões de leitura. Me deixem aqui porque eu quero saber o que eu posso investir mais, o que eu posso gastar mais tempo falando. Então, roda a vinheta, Nath. Bom, galera, então, deixando de mistério, hoje eu vou falar, então, de Lojas de Canela e outras narrativas do Bruno Schulz. Esse aqui é um livro que consta no 1001 Livros, então, né, lógico, né, todos os livros aqui que eu falo, né, estão lá. Foi a primeira vez que eu li um autor classificado como literatura polonesa. Eu li esse livro aqui para o desafio do Bruno, livrando-se em 2021. A gente vai ter, quando esse vídeo sair, já vai ter acontecido a live, né, de discussão. A categoria da vez agora é ler um livro de um país que a gente nunca leu, então eu nunca li nada da Polônia. E foi uma experiência bastante interessante, tá? De novo, esse autor aqui é pouco conhecido, ele é muito famoso na Polônia, mas meio que se perdeu um tempo e ele está sendo resgatado agora. Então, esse é um livro publicado em 1934. Esse autor aqui nasceu numa cidade que hoje é a Ucrânia, mas ali, como aquela região toda passou por muitas mudanças, né? Então já foi Império Austro-Húngaro, já foi Alemanha nazista, já foi ocupada pelos soviéticos. Então assim, é uma região bastante conturbada. Ele é um autor que morreu jovem, aos 40 e poucos anos, ele morreu assassinado de uma forma bastante trágica, eu vou falar um pouquinho depois. E ele tem esse livro aqui, o Loja de Canelas, algumas narrativas fragmentadas que tem aqui nessa edição. E ele tem um segundo livro que eu acho que a editora 34 ainda não publicou, eu acho que eles vão publicar. E é só o que a gente tem dele, assim. Há boatos de que ele mandou um terceiro romance para o Thomas Mann, para que ele lesse e desse a opinião, mas esse livro, enfim, se perdeu, esse manuscrito se perdeu, ninguém nunca mais achou. Esse autor aqui, o Schulz, ele é um grande autor da literatura polonesa, ele é junto com outros dois autores, eles formam meio que a tríade polonesa, né? Os outros dois autores, me perdoem aqui, eu não falo polonês, é o Witkiewicz e o... Isso tudo é o mesmo? Isso tudo é o mesmo, eu tô tentando pronunciar, tá? É Witkiewicz e o Gombrowicz. Asterix e Obelix. Não, mas é o Schulz, o Witkiewicz e o Gombrowicz. Meu Deus, a minha irmã aqui tá... A minha irmã tá se estourando de rir aqui atrás. O Witkiewicz e o Gombrowicz formam junto com o Schulz a tríade polonesa, tá? Mas esse autor aqui nasceu em 1892. Esse aqui é um romance que tem muito traço autobiográfico, porque o pai do Schulz, ele era dono de uma loja de tecidos, e a gente vai ver que a questão do pai, a questão da loja, desses grandes patriarcas de vendedores de lojas, né, dessa coisa, esse estilo de comércio, que na época que o Schulz era mais velho já estava se perdendo, isso permeia todo o livro, todo o romance. Não é bem um romance, na verdade isso aqui é uma espécie de conto barra novela, né? O Loja de Canelas, ele tem mais ou menos umas 100 páginas. Então aqui a gente vai ter muito de autobiográfico, a gente vai ter a questão do pai, a questão do comércio local, da cidade onde ele morava. E o pai dele morre muito cedo. Ele tem uma doença bastante longa que deteriora bastante ele, e a gente percebe muito isso ao longo do livro. O autor morre cedo, ele morre assassinado, e ele também era artista, né? Tanto que essa ilustração aqui da capa foi ele que fez. Não é exatamente o meu tipo de arte que eu penduraria na parede, mas assim, ele era professor de desenho, né, além de escritor. E um pouquinho sobre o livro, né? Ele não é uma leitura fácil, né? Porque assim, o que a gente tem aqui são fragmentos de memória. Assim, o narrador me parece uma pessoa jovem, uma espécie de criança, ou então ele mais velho contando a infância, né?
porque ele tem um ar bastante infantil, assim, no jeito como ele escreve, na forma como ele olha as coisas. E cada capítulo é um fragmento de memória. Então, tem horas que, por exemplo, o pai já morreu, no outro capítulo seguinte é ele com o pai na loja. Então, assim, ele vai e volta, como é a nossa memória, né? Se você senta para conversar com alguém e ela começa a falar das suas memórias, ela não é uma coisa necessariamente linear. Então, o livro, ele tem que ser lido com muita atenção, porque ele tem esse vai e volta, né? Puxa, mas o pai morreu, mas agora o pai tá vivo, como é que é isso, né? E demora um pouco para você se ambientar. Uma outra coisa que ele tem muito nesse livro aqui, porque ele é enquadrado junto com o realismo fantástico. Tanto que o Schulz, ele traduziu pro polonês o Kafka, ele e a esposa traduziram. E ele se enquadra aqui também nesse realismo mágico. Tem vários paralelos, né? A temática do pai, a questão da metamorfose. Aqui a gente também vai ter o pai do menino se transformando em barata. Ele também se transforma em condor. É umas coisas assim meio esquisitas, né? O pai também dá a louca nele, ele começa a importar ovos fecundados de pássaros exóticos para criar no sótão. What? Então assim, ele tinha um aviário no sótão. What the fuck? E daí uma hora o pai vira condor, uma hora o pai tá vivo, outra hora o pai vira barata. Uma hora a empregada varre os insetos da casa e parece que varre o pai junto pela lixeira. Ele tem essa coisa meio fabulesca, meio... Enfim, né? Ele é bem... alguns prodígios, né? Algumas coisas meio alegóricas. A gente não sabe necessariamente se o pai se transforma ou se o pai enlouquece. Porque tem horas que o pai sobe dos móveis e ele tenta, sair voando. Quando o menino questiona a mãe, né? Puxa vida, né? Você não lamentou a morte do pai, né? E ela fala, não, mas o pai tá aqui, né? E daí tem um condor empalhado. E daí tem um outro momento que o menino pergunta do pai, e a mãe fala assim, não, você sabe, o pai é caixeiro viajante, assim como o Gregor Samsa era. Tem muitos paralelos. Só que aqui não tem tanto o tom trágico que tem a obra do Kafka, em Metamorfose, né? Porque aqui tem uma coisa meio alegórica, meio divertida, assim, você acaba rindo e você não sabe necessariamente se aquilo é sério, se aquilo não é. E como eu falei, o pai do autor também sofreu muito tempo na cama, acamado por doença, então ele retrata muito essa questão do pai, né, essa questão da loja, do comércio onde o pai trabalhava, e essa coisa que se perdia, né, que estava se perdendo em função das inovações tecnológicas e mudanças do comércio da época. Um resumo do livro é assim, é um menino contando capítulos da sua infância, da sua memória, né? Então cada capítulo é uma narrativa. E o título, Loja de Canelas, é um dos capítulos. A família está indo numa espécie de teatro, o pai esquece a carteira com os ingressos, então a gente já repara no pai com esse problema talvez, né, mental, e a família pede que o guri volte para casa para pegar a carteira e pegar os ingressos. E ele sai pela cidade e ele meio que se perde, e ele acaba entrando numa rua que ele não conhecia, porque já era noite, era escura, e ele se depara com essa loja de canela. Essa loja de canela está meio que permeada no universo do Schulz. Costumo chamá-las de lojas de canela, pela cor dos lábios escuros com que são revestidos. Cabanas e barracas de feiras feitas de caixas de açúcar enfeitadas com berrantes anúncios de chocolates e cheias de sabonetes, trastes divertidos, ninharinhas douradas, folhas de estanho, cornetas, wafers e balas coloridas de hortelã. Ele sai andando pela cidade e essas lojas coloridas de noite que ficavam abertas até tarde ficam muito no imaginário da criança, né? Pensa assim, seu pai manda você sair e a criança se depara com uma loja toda colorida, toda aberta até mais tarde. Para quem mora no interior sabe que as coisas fecham às 6 horas, não tem mais nada aberto. Então assim, aquela coisa colorida, eletricidade, vendendo um monte de coisa que ele gostava de comer num livro de memórias. Então isso fica muito marcado, né? E daí o guri vai então buscar o ingresso, mas aí ele fica tão encantado que ele esquece. Não é que ele esquece, mas ele pensa assim, puxa vida, né? O pai já tá mais pra lá do que pra cá, né? Já tá meio... já tá tarde, porque ele entra num colégio, ele anda por toda a cidade, então ele fala assim, daí ele fica na loja ali. E o capítulo seguinte já não tem mais nada a ver com aquilo que a gente estava ouvindo ali. Assim, eu não sei exatamente dizer pra vocês uma linha do tipo, acontece isso e termina assado. Porque, de novo, esse livro é fragmentos de memória. Mas assim, por que eu recomendo esse livro? Uma porque é um grande autor polonês. A escrita dele, gente, eu achei belíssima. Ele escreve assim, trechos e trechos assim, que você fica embasbacado com a beleza da escrita. Ele tem muito aqui uma questão de que o mais importante é a forma e não tanto o conteúdo. Ele já é um autor focado muito mais na estética,
na escrita do que necessariamente do que está sendo falado. Então tem trechos assim que são longos parágrafos, com pouquíssimo diálogo, dele contando de uma forma muito bonita, seja a tragédia do pai, seja o verão na cidade onde ele morava, seja ele andando à noite no escuro, né, com essas lojas. Então assim, é um livro que eu gostei, eu recomendo a leitura. Não é para todo mundo, para quem gosta de Kafka, vai de cabeça nesse livro que vocês vão gostar. E assim, gente, o autor, só encerrando aqui, ele morre, que nem eu falei, morreu cedo porque a Alemanha foi ocupada pelos nazistas e depois a Alemanha, né? A Polônia pelos nazistas e depois pelos soviéticos. E o autor, para sobreviver nesse período, ele meio que tinha que pintar quadros para famílias de generais, né? E daí tinha meio que um general lá, meio que tinha apadrinhado ele. E esse general, ele tinha uma rusga com um outro cara de um outro comando lá, e ele acabou matando o judeu daquele rival dele. E o cara, de raiva e de birra, chega lá e mata o Schultz num beco, e chega pro general e fala assim, você matou meu judeu, eu matei o seu. E ele morreu assim. E a obra dele também meio que se perdeu e agora está sendo revisitada. Então, é uma história bonita, para quem gosta de história de infância, realismo mágico, a relação de paralelo dele com Kafka, tem vários aqui que eu já comentei. Fica aqui a minha recomendação, é um livro bonito, é diferentão, tá? Você tem que estar com a cabeça aberta para uma nova experiência, tá bom? Até a próxima, forte abraço!